Olá, oi pessoal. Agora sim, no Instagram correto. Eu bem louca, abri lá no meu Instagram pessoal e aí eu comecei a ver que tava entrando muita gente rápido. E não é assim, normalmente não dá toda a letra. Mas acho que me deu uma boa ideia, hein, de eu fazer uma propaganda no meu Instagram lá, é, uns 10 minutinhos antes e chamar o povo aqui pro Instagram da Toda Letra Responde. Que bom que teve gente que voltou pra cá. Dri, Maria Paula, Nicole, Júlio, Dani, olá, boa noite, tudo bem, Mari? O pessoal do Sebo Universo Paralelo, legal. Então, gente, hoje a gente vai falar de histórias, livros baseados em histórias reais, né? Até já queria deixar avisado que a gente vai ter uma live só de livro-reportagem. Daí sim a gente vai falar sobre livros que foram escritos, né, para contar histórias reais. Então a gente vai fazer. Aí sim vai ser uma outra lógica com livros que serão livros não ficcionais, né? A ideia de hoje é a gente falar de livros ficcionais que se basearam em histórias reais, que tem alguma história real como pano de fundo, mas que são, né, originalmente classificados como livros de ficção. Então, é essa a nossa ideia da nossa live de hoje. Tem algumas pessoas aqui que estão pela primeira vez, né, na live da Toda Letra. Aqui a gente tem feito lives já há 2 semanas, cada quarta e sexta, às 20 horas, a gente tem uma live com um tema diferente, sempre relacionado a livro, a leitura. E hoje, então, a gente vai falar, e eu sempre, como, né, já tem sido normal, eu sempre dou indicação de 3 livros dentro do tema da live que a gente escolheu, né? Então essa é a nossa lógica. É boa ideia, né, Dri? Eu sabia que você que é do marketing, tudo, né, da divulgação, acho que você ia gostar. Vou fazer isso, vou começar a entrar no meu Instagram uns 10 minutinhos antes para chamar o pessoal aqui para Toda Letra Responde. É... Ah, legal, é verdade, eu lembro, a Adri diz que trabalha em uma editora será um excelente assunto, bacana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros aí que se basearam em algumas histórias reais. E aí, para quem também está aqui pela primeira vez, eu sempre chamo pessoas que queiram conversar comigo no meio do caminho, que tenham lembrado de algum livro dentro da live é, do dia, né, dentro do tema. Então, caso vocês tenham essa ideia aí, né, de algum livro que vocês leram com essa lógica de ter como pano de fundo uma história real, aí eu chamo para conversar aqui, tá bom? Muito bem, então vamos começar com as nossas indicações de hoje. A minha primeira indicação hoje, de novo, são alguns livros, né? Hoje eu só vou mostrar capas de livros a partir do tablet aqui. A primeira indicação de livro hoje é do Tomás Eloy Martins, que se chama O Voo da Rainha. Deixa eu contar um pouquinho da história, antes de contar a história desse livro, deixa eu contar um pouquinho sobre a coleção sobre a qual esse livro faz parte, da qual esse livro faz parte. O Voo da Rainha faz parte de uma coleção da editora Objetiva que se chama Coleção Plenos Pecados, e a editora escolheu 7 escritores e encomendou para esses 7 escritores histórias que falassem sobre os 7 pecados capitais. Então, cada um dos autores falou sobre um pecado. A gente até surgiu, logo nas primeiras lives, surgiu aqui uma ideia de fazer uma live sobre coleções, né? Então, tem essa de Plenos Pecados, tem outras coleções que também são bem legais de falar. Essa live está na lista já está prevista aí para as próximas semanas. E esse O Voo da Rainha faz parte dessa coleção Plenos Pecados, com o pecado da soberba, né? Então, teoricamente, essa história é sobre a soberba, tem a soberba como pano de fundo, e o Tomás Eloy Martins, que é um escritor argentino, ele se baseou numa história real
que foi uma história que se passou aqui no Brasil, que vocês devem se lembrar que foi aquele assassinato, né, super cruel e absurdo da Sandra Gomide pelo Pimenta Neves. Esse assassinato aconteceu em 2010, não, 2000 em 2000, aconteceu no ano 2000. E o Pimenta Neves, o que que ele era? Ele era editor do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, e a Sandra Gomide era repórter no Estado de São Paulo. Eles tinham se conhecido na Gazeta Mercantil, eles trabalharam juntos, depois eles passaram a trabalhar juntos no Estado de São Paulo, e eles eram namorados, né? E aí o que acontece é que ela termina com ele, e ele, né, como um monte de feminicídio que a gente vê por aí, não aceita o fim do relacionamento, aquela coisa toda, e mata a Sandra Gomide com um tiro nas costas, né? É considerado hoje um dos 20 crimes mais chocantes do Brasil. O feminicídio não era ainda feminicídio naquela época, né? Mas hoje já é visto, obviamente, como um feminicídio da Sandra Gomide. E essa história, ela foi uma história que rendeu muito, porque apesar de o assassinato ter sido no ano 2000, ele só foi julgado em 2011. Ele foi julgado e foi condenado a não sei quantos anos de prisão, mas só ficou 5 anos preso. Então ele foi julgado em 2011, aí ele ficou preso até 2016, e em 2016 ele conseguiu ir para o regime aberto por bom comportamento. Então ele matou uma mulher assim pelas costas, né? Ele foi até o Aras em que ela estava, tentou retornar ao relacionamento, e daí ela não quis, e daí quando ela conseguiu se desvencilhar dele e saiu correndo, ele deu um tiro nas costas dela. Foi um absurdo, foi um escândalo, porque envolvia um cara de um grande jornal, né, do estado de São Paulo. E aí essa história é o pano de fundo desse livro, do Voo da Rainha. Só o que acontece no Voo da Rainha? O Tomás Eloy Martins usa nomes diferentes para os personagens. Então o diretor ali do jornal se chama Camargo e a repórter se chama Reina. E esses personagens, eles vão... É uma história que se passa na Argentina, né, no Voo da Rainha, mas tem todo como pano de fundo aí a reconstrução desse crime. Então, como eu falei no começo da live, né, a nossa ideia da live de hoje não é falar necessariamente sobre a escrita de histórias reais, mas a escrita ficcional a partir de histórias reais. Então, esse livro, O Voo da Rainha, do Tomás Eloy Martins, é considerado um livro de ficção, mas ele se baseia numa história real, né? Numa história que aconteceu aqui no Brasil, apesar de ser um escritor argentino, apesar de a história se passar na Argentina também. No meio do livro, além, né, do assassinato, de toda a história do crime, que é o pano de fundo ali, a história real, o livro também é um livro bastante crítico a determinadas questões da Argentina na época, assim, então é bastante crítico ao ego dos jornalistas, a jornalistas que se vendem, né, a jornalistas que não têm essa preocupação com a imagem, enfim. Então, o livro também traz um pouco dessa lógica, assim. É um livro, obviamente, muito nervoso, porque você conhece a história, né? Quando você já leu a história da Sandra Gomide, se você passou por isso, se você lembra quando isso aconteceu, é muito agoniante a história, né? Porque você sabe que o romance deles, né, toda a relação deles vai acabar daquele jeito. Então é um livro bem triste, mas mostra muito a soberba. E aí vem a lógica de o livro estar na coleção Plenos Pecados, né? Fala de soberba porque o jornalista que mata, né, a personagem fictícia do livro, a Reina, o Camargo que mata a Reina, ele é extremamente... Ele é a visão da soberba, né? Ele é
absurdamente o dono de si, né? Ele acha que ele sabe tudo, que ele tem razão em tudo. E até assim, por muito tempo, ele logo depois confessou o crime, né? E isso também tá no livro. Mas ele não achava que ele estava errado, né? Ele tinha aquela visão lá da década, sei lá qual, em que o homem podia matar a mulher, né, se ela cometesse adultério, e estava inclusive previsto no Código Civil como ok, pode matar. Então acho que ele vivia lá naquela época e ele achava que ele estava super certo, né, de matar a mulher porque ela não queria mais nada com ele. Então é uma história de soberba mesmo, assim, o Camargo é uma pessoa muito arrogante, então isso fica bastante evidente no livro. Vale muito, muito a leitura. A Adri falou que é típico dos chefes de redação. É, né? Típico de alguns chefes, né? Eu acho que tem essa característica também. Muito bem. O outro livro, então, para quem chegou agora, a gente está falando sobre histórias de ficção baseadas em histórias reais. Acabamos de falar do Voo da Rainha, do Tomás Eloy Martins. O próximo livro que eu vou falar é o Precisamos Falar sobre o Kevin, que é da escritora Lionel Shriver. Acho que é assim que fala o nome dela. O Precisamos... Depois me diz aí se alguém já leu esse livro ou já viu o filme. Precisamos Falar sobre o Kevin. Foi um livro que virou filme. O filme é horroroso também, assim como a história, né? E por que que ele é hoje... E por que que ele é... Oi, Rita, já vi... Oi, Dona Maria Helena, já vi que chegou aqui mais gente. Oi, Fer, Érica, Gui, Evelyn, professora Fanny, Kelly, Eba. Acho que eu dei oi pra todo mundo agora. O Precisamos Falar sobre o Kevin, ele é um livro escrito em 2000, deixa eu verificar aqui, 2007. Ele é um livro escrito em 2007. Mas ele acaba se baseando muito no massacre da escola de Columbine. Vocês devem se lembrar da Columbine High School. Foi um massacre que aconteceu em 1999 e, na verdade, foi assim o primeiro grande massacre em escolas nos Estados Unidos. E depois começaram a aparecer vários outros, infelizmente, né? Quando a gente ouve falar de massacre em escolas, massacre em uma escola, o primeiro lugar que a gente imagina é que foi nos Estados Unidos, apesar de, infelizmente, a gente já ter tido aqui também em Suzano e Realengo, né? E, inclusive, as pessoas, os assassinos, né, de Suzano e Realengo, inclusive, sempre citam Columbine, né? Citam que que eles tinham aqueles piás como ídolos, tal, enfim. E o Precisamos Falar sobre Kevin é um livro que se baseou muito nessa história. Oi, Julia. Porque é uma história, teve o Tiros em Columbine, do Michael Moore, o documentário, né, que fala sobre a facilidade de acesso às armas nos Estados Unidos. Então essa é a grande crítica do Michael Moore quando fala do Tiros em Columbine. E aí aconteceu esse massacre em 99 e em 2007 a Lionel Shriver escreve o Precisamos Falar sobre o Kevin. O que é esse livro? Ele é a história de uma mãe que vê o seu filho fazer um massacre na escola dele, né, que é o Kevin. E no livro, o livro é um pouco diferente do filme, né, porque no livro, o livro é contado todo sob a perspectiva da mãe, e a mãe escreve cartas para o marido dela, alguns anos depois da chacina. E nas cartas ela revive toda a história da vida dela, assim. Eles tiveram um filho, mas ela queria filho, o marido não queria. Então, assim, toda a história ficcional do Precisamos Falar sobre o Kevin tem como pano de fundo um adolescente problema, né? Um adolescente completamente transtornado, na verdade, e que comete uma grande chacina no colégio dele. E é uma história muito, muito triste, assim, tristíssima, né? Mas tem como pano de fundo esses
esses massacres em escolas, né? Se a gente for parar para pensar, o Precisamos Falar sobre o Kevin não é apenas sobre o tiros em Columbine. Nesse meio tempo, de 99 a 2007, houve outros massacres em escolas, mas o maior que até então ainda reverberava era o massacre de Columbine. E aí essa foi a grande história de pano de fundo, né, do Precisamos Falar sobre o Kevin. É, a história, a história por si é muito triste, mas principalmente é triste porque são cartas da mãe, né, pro marido. E é uma mistura de sentimentos, assim, a vontade daquela mulher de ser mãe, né? De como foi complicado todo o nascimento, já era uma criança meio problema, nunca se deu direito com o pai, né? Tinha esse afastamento, talvez até pelo pai nunca ter querido ser pai. E aí as cartas vão mostrando todos esses sentimentos, sabe? Essa confusão de sentimentos, assim. Ah, eu fui culpada, eu não fui culpada. Puxa, o que que eu podia ter feito e o que que eu não fiz, né? De que maneira que eu podia ter evitado tudo isso? Puxa, eu não devia ter sido mãe, eu não devia ter insistido em ser mãe. Então é muito triste, assim, você vive aquele sofrimento e aquele mix de sensações junto com a mãe, né? Que é a pessoa ali que escreve e por isso o livro é em primeira pessoa. O nome da principal, da mãe é Eva, né? E aí ela vai contando essa história, enfim, para esse marido dela sobre tudo o que aconteceu com o Kevin. Por isso que o nome, né? Precisamos falar sobre o Kevin. E não é precisamos conversar sobre o Kevin. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ela não conversa com o marido. Ela não conversa com o marido, inclusive, em lugar nenhum, assim. Em momento nenhum. Ela não conversa quando eles começam a ver que o menino é totalmente problemático, enfim, eles nunca conversam. E aí é muito interessante o nome do livro, né? Que é Precisamos Falar sobre o Kevin. Então é como quem diz, olha, eu tô falando sobre o Kevin com você, eu tô escrevendo minhas cartas. E agora, né? Você vai vir falar comigo, então tem essa característica também que eu acho muito cirúrgico, assim, o nome, né, do livro para indicar essa lógica. Então, o nosso segundo livro, né, fica aí para quem acabou de entrar, Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E o terceiro livro, que é um livro baseado em histórias reais, né, que pegou como pano de fundo história real, é o Fahrenheit 451. Do Ray Bradbury. Só tem nome difícil de... Oi, Aline, só tem nome difícil aqui hoje de escritor, né? O Fahrenheit é um livro que eu acho que muita gente que tá aí talvez já deva ter ouvido falar ou talvez já deva ter lido, né? Eu amo também esse livro, Evelyn, eu li ele há muito pouco tempo, não foi um daqueles livros assim que você pensa, ele é um super clássico, puxa, já li faz tempo. Eu tinha lido ele, se eu não me engano, eu tinha lido na época do colégio, e né, aquela coisa de ler no colégio, a gente não aproveita, né, o livro como ele deveria ser aproveitado. Eu, pelo menos, tenho essa impressão de que eu não aproveitei. E aí eu li esse livro de volta, né, o Fahrenheit 451. Ele é uma história de um bombeiro, né, numa época em que o bombeiro servia para atear fogo e não para apagar fogo, né? Essa era a lógica dos bombeiros na história do Fahrenheit 451. Por quê? Porque ele acaba mostrando uma época em que se queimavam livros, né? Então a história do Guy Montag é o nome do bombeiro principal ali, e ele é um cara que super cumpre tudo que o trabalho dele manda, ele tem muito orgulho do trabalho dele, né, de ser uma pessoa que vai lá incendiar as casas que tem livros subversivos, né, incinerar os livros, tal. E aí o que acontece é que ele começa a se dar conta de que aquilo tudo tá muito errado, né? E ele se dá conta a partir de uma personagem
específica com quem ele interage num determinado momento, e essa personagem, ela fica bastante... Ela é bastante alheia a toda a situação que está acontecendo, assim, das pessoas terem medo de ler, das pessoas terem medo de ter livros, das pessoas terem medo de conversar. E ela e a família dela não são assim. Essa personagem com quem ele conversa logo ali no começo do livro. E aí ele pergunta assim, mas você não... Mas por que você e sua família conversam tanto? Por que vocês leem tanto? Aí ela fala, porque é bom, porque a gente gosta, tal. E aí ele tem essa interação e essa menina desperta nele a ideia de que tá muito errado fazer isso, né? Sair incinerando livros, queimando casas e muitas vezes até incinerando pessoas. É lógico que o livro tem como grande pano de fundo a história do nazismo, né? O nazismo foi um governo que realmente queimou muitos livros, proibiu muitos livros. Existem aí também uma história de pano de fundo, que é a própria história da Inquisição, né? Da época da Idade Média, que também era uma época em que se queimavam livros, que se queimavam pessoas também. E os livros sempre foram vistos, né, nessas épocas como coisas muito subversivas. Então, o Fahrenheit 451 ele se baseia nessas histórias, né, nessa lógica de queimar o que vai fazer você pensar, o que vai fazer você questionar. Né? No próprio 1984, os livros também são proibidos. E aí o Ray Bradbury pega esse pano de fundo da história de queimar livros no nazismo e faz o Fahrenheit 451. Foi um livro muito polêmico na época. Ele foi escrito em 1953, ele foi escrito logo no pós-guerra. Então, ainda existia um autoritarismo muito grande das sociedades, né? As sociedades ainda não estavam acostumadas com a liberdade, né? Quando esse livro foi escrito. E aí essa história, ela acaba sendo uma história que também quase foi proibida, né? Foi quase um livro queimado também, o Fahrenheit 451. É uma história muito curiosa, né? Justamente por isso. E aí a gente começa a perceber assim como os livros fazem diferença, né? Eu acho esse livro assim fenomenal justamente por isso. Tanto esse livro quanto as partes em que fala sobre isso no 1984 do George Orwell, que é assim como o livro faz diferença na vida de uma sociedade, né? Como o conhecimento faz diferença na vida de uma sociedade, como determinados governos não querem que as pessoas tenham conhecimento, né? Então, o livro trata muito disso, né? Na sua história, na sua essência, e tem como pano de fundo essa história aí do nazismo, de quando eles faziam fogueiras, né? Torres enormes de livros para queimar. Então, essa é a minha terceira indicação. A professora Fanny diz que ainda querem queimar. Verdade, nem me fale. Ainda o conhecimento sempre incomoda, né, gente? Conhecimento para determinados tipos de governo, o conhecimento é algo que não cai bem, né? Essa é a lógica. Então, é claro que os primeiros a sofrerem vão ser as fontes, né, desse conhecimento, vão ser os livros, tal. Então, acho que isso é muito interessante. Tem outros livros que abordam um pouco isso, que é o próprio A Menina que Roubava Livros, né? Que conta a história da menina que era super fã de leitura, enfim, e precisava, mas não tinha como ter acesso aos livros durante o nazismo. E tem também um outro livro que se chama A Bibliotecária de Auschwitz. Se eu não me engano, a Mari Sartori, que tá aqui, pelo menos ela tinha entrado, não sei se ela ainda tá. Ela tinha... Será que foi você, Mari, que falou que comprou um combo de livros que eram sobre o nazismo e tal? E eu acho que um dos livros que estava nesse combo era A Bibliotecária de Auschwitz. E ela também. É uma história maravilhosa, assim, né? Uma mulher que conseguiu criar uma pequena biblioteca e ali levava, né, as crianças que estavam no campo de concentração. Uma história lindíssima, super triste, né? Esse livro da menina que roubava livros é lindo demais, lindíssimo, lindo, triste, né? E eu acho que é muito legal o Menina que Roubava Livros,
o, o narrador, né? Que é a morte. Então, assim, é muito sensível, né? A Mari, você leu a Bibliotecária de Auschwitz? A Bibliotecária de Auschwitz é sobre... eu também ia convidar você, Mari, para entrar aqui, se quiser conversar comigo, para falar da Bibliotecária de Auschwitz, porque, se eu não me engano, é um livro que se encaixa na nossa live de hoje, né? Uma história teoricamente de ficção, mas que foi baseada numa história real, né? Numa personagem real, numa personagem que realmente existiu. Acho que seria legal se você entrasse aqui para conversar com a gente. Eu adoro quando tem pessoas para conversar comigo, gente, senão eu não fico só nesse monólogo horroroso aqui, né? E eu não sei como é que vocês me aguentam aqui, gente, falando uma hora. Outro livro que eu tinha pensado para colocar nessa lista é Os Bebês de Auschwitz. Mas aí eu fui atrás dele de novo e, na verdade, Os Bebês de Auschwitz foi lá para a lista da live dos livros reportagem, né? Porque Os Bebês de Auschwitz contam exatamente a história daqueles 3 bebês, nomes reais e tal. Então, não é necessariamente uma história de fundo. Eu fiquei na cabeça que era uma história de fundo para uma história ficcional, mas não é. Então, acho que essa que é a ideia. Olha, a Mari, gente, ela não falou mais nada. Eu acho que ela tá com vergonha de entrar. Mas, de qualquer maneira, para quem entrou agora, a gente falou, então, sobre as 3 indicações da live de hoje, tá? Tomás Eloy Martins, com O Voo da Rainha. O Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Acho que são 3 livros muito legais para vocês colocarem na sua listinha, que só aumenta, né, a cada dia. E queria saber se vocês lembram de algum livro que vocês leram que tem essa característica. Algum livro que tem uma história real por trás, né, mas que é considerado um livro de ficção. Enquanto vocês não vão falando, eu queria falar de mais 2, tá? A Aline diz que ama esse livro, Voo da Rainha, é uma das melhores coisas que já li. É maravilhoso, né? Ai, Dri, obrigada, são indicações ótimas, né? Eu acho que vocês têm que colocar esses 3 na lista. E quem não leu um deles, acho que são leituras que valem muito a pena. Eu queria falar de mais 2 livros, que são do Zuenir Ventura. Eu não sei, Evelyn, se a Cabana é... Eu nunca li a Cabana. Tem que pensar a história que está por trás dele é uma história real que aconteceu, qual que é a ideia? O duro é que quando a gente pensa na história dessa live, você pensa assim, mas gente, todas as histórias que existem no mundo, nos livros, são baseadas em alguma coisa da realidade, não é verdade? Mas a ideia dessa live é justamente sobre a questão de ter uma história mesmo verdadeira e que originou aquele enredo, né? Essa que é a ideia. Estou escrevendo sobre isso, Ana, feminismo baseado em depoimentos. Puxa, que legal! Então você vai adorar o Bebês de Auschwitz, você vai adorar um outro livro que se chama Luta Substantivo Feminino. Vocês já leram esse livro? É um livro que tem todos os depoimentos das mulheres que foram torturadas na ditadura daqui do Brasil. Então, deixa eu ver o que mais. O cara diz que é real. Ó, então a gente pode conversar. Tem os do com Iguden, sobre o Gengis Khan. Legal, Dani, quer entrar para conversar com a gente? Para falar sobre esse livro? Que esse eu também não conheço. Acho legal quando vocês entram, principalmente para falar sobre coisas que eu não conheço. Se topar falar, eu vou falando aqui os do Zuenir Ventura, vocês já me dizem. Tem 2 livros que eu queria falar para vocês sobre, que tem como tema essa live de hoje, que são 2 livros do Zuenir Ventura. Um se chama 1968, O Ano que Não Terminou, e Cidade Partida, que é sobre a história do Morro do Vidigal, moradores do Vidigal, logo depois daquele massacre, né, que houve lá na favela do Vidigal. E o Zuenir Ventura é jornalista, né? Ele escreve até hoje, se eu não me engano, no Globo, enfim. E ele escreveu esses 2 livros, eles têm como pano de fundo
essa história, mas são histórias que são consideradas ficcionais, especialmente em 1968. 1968 é a história de um grupo de amigos que todos foram sumindo por N motivos no ano de 1968. Por isso que ele diz, né, ele diz assim que é um ano que não terminou, né, por isso esse nome. E aí essa lógica de trabalhar com uma história que é real, porque ele parte de uma história com os amigos dele. Ele tinha um grupo de amigos ali no ano de 68, que foi um dos anos mais pesados da ditadura, né? Ali, fim da década de 60, começo da década de 70. E em 1968 ele perdeu muita gente que ele conhecia, assim, pessoas que simplesmente sumiram, né? Que ele não sabe o que aconteceu. Algumas depois ele soube que morreram, algumas depois reapareceram e outras são consideradas desaparecidas na ditadura até hoje. Então, acho que são dois livros bem legais e que também tem como pano de fundo aí histórias reais. As histórias os livros do Zenir Ventura, ele também escreve um livro da coleção Plenos Pecados, que a gente viu o Soberba no começo. Ele escreve sobre a inveja. Os livros do Zenir Ventura são muito fáceis de ler, assim, super acessíveis, tal. Isso é bem legal. O Badri pediu para participar. Vamos lá. Vai me contar alguma coisa sobre. Então a ideia é a gente agora ouvir vocês. Oi, Adri, tudo bom? E Quanto aí? tempo, Ramira? Pois Quanto tempo que eu não te é. Você viu como deu vejo? certo fazer propaganda lá no meu Instagram pessoal? Pois é, eu curti. Bacana. Me diga, você já leu algum livro que tenha como pano de fundo aí uma história real? Olha, Ana, eu li assim, eu tô lendo centenas de livros, porque agora eu sou diretora de arte numa editora aqui de Curitiba. E assim, para quem não sabe, eu fui aluna da Ana Mira há mais ou menos uns 10 anos, ela Não, foi não minha faz tudo isso orientadora. não, gente. Não vamos falar nessa coisa de idade, né? Pra quê? Ela foi minha orientadora, uma excelente orientadora, com muito orgulho. E pelo fato de eu estar trabalhando nessa editora, eu tenho entrevistado também muita gente e eu tenho bastante projetos em relação a entrevistas, porque eu tenho uma irmã que trabalha numa ONG, que trabalha com várias outras situações, com crianças e mulheres de risco, e de tanto a gente estar vendo de perto essa realidade, essa violência que a gente está vendo, e isso envolve mulheres de todos os níveis, assim, né? De todos os níveis, assim, desde aquela pessoa que a gente acha que é invisível, até a mulher do deputado, até Uhum. sobrinha do governador que foi empurrada a escada abaixo para não abrir a boca, sabe? Então, eu tô com muitos depoimentos, e eu vou transformar tudo isso num livro, baseado justamente nesse tema que você está falando aí já, mas baseado em fatos reais, mas que eu vou ter que jogar tons de ficcionais Ah, e até teorias entendi. do feminismo no meio dessa história toda, para não dar muito na cara, porque tem histórias que chegou até mim como uma forma de relato que tá tipo no jornal, assim, de E violência muitas doméstica, mas histórias que jamais você vai poder dar nome, né? jamais. E daí aí nesse meio tempo, para eu ter que dar uma dissolvida aí, é interessante colocar alguma teoria feminista no meio, alguma história particular assim que envolve, mistura algumas outras para não dar muito na cara, porque se a gente parar Uhum. para ver a história real mesmo, Ana, do que realmente acontece é muito. Aí realmente vira reportagem e de tanta violência que está acontecendo, a gente fica muito banalizado, né? Então tem que misturar um Fica. pouquinho da ficção para É. nem que seja cativar um pouquinho mais, né? Isso é meio triste, de certa forma, estar falando isso, né? Chamar mais atenção, né, para um assunto que vocês querem contar, talvez não desse jeito tão seco, né, que é contar o Uhum. real mesmo. Então, o Voo da Rainha, ele faz muito isso. Ele pega como pano de fundo essa história da Sandra Gomide, né? Mas ele vai colocando outras questões, assim, coisas da Argentina, coisas que se passam naquela realidade. Então, a pessoa assim mais desavisada, por exemplo, que não sabe desse crime, né? Ela acha que é um livro de ficção normal. Ela não imagina que seja baseado realmente numa história real. Aí depois, quando a pessoa vai ler resenhas, tal, daí ela percebe, puxa, isso é uma história que realmente aconteceu.
Então, você já leu O Voo da Rainha? Esse primeiro que eu Então, falei? eu ia comentar ali na live, mas eu ia acabar te expondo mais, porque eu lembro que você passou assim em sala de aula pra gente. Eu Ah, lembro disso. então, é. E esse Há o 10 anos. é, Há 10 anos. Eu falei, e há 10 será que anos eu ele falo? continua sendo. E ele tinha sido acabado de lançar, assim, meio próximo do lançamento, né? Acho que quando Sim, eu falei sim, para sim. vocês. Então, e esse livro ele tem muito essa lógica, assim, dessa narrativa. Acho que é legal pensar nisso. É, Teve alguém aqui que perguntou. A professora Fanny disse: repita, por favor, o nome do livro sobre os depoimentos das mulheres. Então, esse que você comentou ainda está em produção, né? ele está em produção, ele está em 5 volumes já, né? A gente conseguiu materiais para 5 volumes. E eu fiz a separação dele por temas aí, né? Vai ser, o primeiro deles é mãe. O projeto já existe, né? Se não me engano, é Vista Minha Pele, o arroba Vista Minha Pele. Primeiro vai Ah, falar só sim. sobre mãe, em todas as instâncias, das mães que não quiseram ter filhos, das mães que tiveram que ter filhos por obrigação da família. Daí o segundo fala sobre as companheiras, né? Todas as violências possíveis, desde gaslighting até. Eu vou narrar, inclusive, um que aconteceu comigo, né? Como daí tem um que fala sobre as trabalhadoras, todas tendo que dar, né? Fatinhos ficcionais aí para não comprometer muitas pessoas. E fora aí todo estilo de violência com mulher em todas as instâncias, dela sendo mãe, dela sendo companheira, dela sendo amiga, porque existe muita violência, como é que eu posso te dizer? Não é uma violência, na verdade, né? Mas há uma Um coisa abuso tóxica entre as psicológico, mulheres. né? Uhum, Isso, um abuso psicológico entre as uhum, mulheres, assim, que é meio puxado, e tudo isso é relatado em 5 volumes, assim. Já uhum. consegui material para 5 volumes, mas eu vou ter que dar um toquinho de ficção para não expor muita gente, sabe? Mas Nossa, isso aí mas vai é envolver coisa. Que reportagem, legal. vai envolver. Tá bem bacana, assim. Eu vou até deixar público aqui para te convidar para ser minha prefaciadora, inclusive. Porque Nossa, que orgulho! são coisas pesadas, mas que falam sobre o feminismo não de uma maneira muito teórica, assim, sabe? Mas eu não quero fazer propaganda, gente, porque vai demorar um pouquinho para eu terminar de compilar todo esse tema todo, mas são coisas que não são faladas e está entre a teoria lá e entre as notícias de jornal, sabe? Entre aqueles livros que a gente vê sobre teoria. Eu estou lendo um livro aqui agora que está falando, qual é o livro que eu estou lendo aqui agora, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim. Ah, ótimo, da Rebeca, né? Uhum. E envolve sempre teorias, envolve muitas coisas que eu acho que falta, por eu estar trabalhando numa editora, inclusive, falta muito esse meio de campo, assim, sabe? Sim. Da mulher, por mais que você fale sobre um texto teórico, Uhum. ela não consegue se identificar, e daí ela vê lá nos jornais, ela fala, não, isso não é comigo, isso É, jamais vai acontecer comigo. E aí a é. ficção entra nesse meio tempo para ver se ela se identifica dessa forma. Exatamente. A ficção ela quebra essa lógica assim de isso não é real, né? Porque assim, por mais que você veja que isso não é real, acho que a ficção ela tem esse poder com a gente, assim, ela traz aquela lógica assim, puxa, eu tô vendo essa história não é real, não é de ninguém que eu conheço, mas puxa, ela parece a história de alguém, né? Eu acho que a ficção ela dá isso pra gente, assim. E aí é bem isso, quebra esse gelo e talvez leve o recado de uma maneira mais eficiente, né? Sobre todas essas histórias. E é também o que te ajuda a não ter que citar todo mundo, né? Já que você não pode. Tinha muita coisa assim, que se a gente parar para ver e falar, meu Deus, isso aconteceu realmente com você, em todos os níveis, assim, que nem estava falando do Temos que Falar sobre Kevin, né? É um livro, assim, pesado, Mira, É, pesado, é. pesado, é um livro pesado, assim. Fala sobre maternidade, fala sobre o questionamento de você ter que continuar com a família, e depois de tudo Sobre que ocorreu, culpa. você ter que seguir É. a vida, né? Uhum, Como uhum. é que a tua vida Encarregar, precisa da né? culpa? É. Pô, que E a legal, Adri. Adorei a história aí desse livro que tá surgindo. Muito É um, bacana. é um projeto que está surgindo, assim, a editora e todas as pessoas que estão ajudando, está super embrionário, assim, os textos estão de volta, né, na sua matriz, na essência, eles estão bem reportagem. Eu não sei se as pessoas que são daqui, que são teus alunos mais recentes, mas na minha época tinha tribuna, na época que a gente. Lembra que a gente torcia a tribuna saia sangue? Uhum. Os textos realmente que falam sobre a violência da mulher nesse tempo, ele estava nesse meio tempo, a raiz do depoimento, porque você decupar uma entrevista é muito dolorida, né? É, Fazer é, parte da entrevista. Então, é. vamos dar um toque ficcional para ver, porque eu ainda não sei qual que é o final de todas elas. Eu captei só um momentinho da vida delas ali, você entende?
Diferente do Voo da Rainha, que você captou o final, Já né? sabe, né? Infelizmente, ela Uhum, morre, né? E por mais uhum. que tenha toquinhos de vivências na Argentina, por exemplo, a ficção, ainda bem que existe a ficção para poder dar um toquinho, pelo menos, de esperança, que é o que realmente esse toque, essa coleção desse livro que vai ser lançado é o que eu desejo fazer, né? Deixar um pouquinho de esperança e que realmente as mulheres entendam que isso acontece com elas, mas que nem tudo é tão mal assim, sabe? Vamos aprender a conviver com isso da melhor maneira possível. Que legal. Muito legal, Adri. Me mantenha informada e apareça aqui nas outras lives. A gente tá fazendo live sempre quarta e sexta, 20 Ainda bem horas. que você não entrou enganado. Ainda bem que você entrou Ainda enganado. bem que eu entrei enganado. Obrigada, Adri. Continue aí na live Beijo. com a gente, tá? Beijo. Continuo. Obrigada. Beijo. É, a Aline falou, ó, a professora Fanny, então, só para também lembrar, os que eu tinha citado, eu citei os bebês de Auschwitz, eu citei Luta, substantivo feminino, que é um livro sobre depoimentos de mulheres torturadas, não sei se era esse, professora, que você queria saber. E a Aline lembrou um excelente, né, sobre depoimentos de mulheres e democracia, vale como indicação o Sem Liberdade Eu Não Vivo, da Suelen e da Laura. Muito bom, excelentes depoimentos, não é ficcional. O Sem Liberdade Eu Não Vivo, gente, eu tô para fazer uma live só Só que eu acho que vai ser meio complicado eu fazer essa live com livros de TCC, porque, né, eu teria que mostrar todos, é sacanagem mostrar só algum, mas esse livro é um livro de TCC. E, e elas entrevistaram mulheres torturadas na ditadura, né, sobreviventes, aqui em Curitiba, né? Então, elas entrevistaram a Teresa Urban, até depois de pouco tempo de publicação do livro, a Teresa Urban faleceu, então foi uma das últimas entrevistas que a Teresa Urban deu, foi para elas. É maravilhoso, gente. Eu vou indicar ele em alguma live aqui, eu indico esse livro também. Eu estou pensando em fazer uma live só sobre livros da ditadura, né? Então, que é uma live bem temática também. Enfim, eu tô com 1000 ideias, gente, para fazer lives e eu queria que vocês fossem me dando ideias também. Eu vou colocar todas as indicações dos livros de hoje que a gente falou, eu vou colocar nas lives como nos stories como eu tenho feito a cada fim, tá? E a gente ainda tem mais uns minutinhos aí para falar, se alguém quiser entrar, conversar sobre algum outro. Evelyn, você tinha comentado, o Luiz Felipe mandou um monte de risada, disse que era enganado. Dani, né? A Dani disse que ia também falar sobre o Gengis Khan. Quer entrar, Dani? Conversar com a gente aqui? A Evelyn já é de casa, né? A Evelyn, se quiser entrar, ela tá ligada que eu já chamo aqui. Mas eu queria também saber esse que a Dani indicou, que tem esse do Con e Gulden. Será que é assim que fala? Muito difícil esses nomes aqui. Então eu acho que. Não, a Evelyn, você tinha comentado da cabana, que você falou que o cara disse que era real, né? Mas é difícil mesmo. Quando eu fui pensar nos livros dessa live, deu mais trabalho, assim, né, para lembrar de livros específicos, porque não eram livros de histórias reais, né? Eram livros que têm como pano de fundo uma história real, mas são considerados livros ficcionais. Então, eu acho que é bem legal da gente pensar. Isso que eu conversei aqui com a Adri, que eu acho que tem muito a ver com essa live de hoje, é como a ficção ela ajuda a gente a engolir determinadas realidades, né? A ficção, ela mostra pra gente, assim, uma realidade, parece que de um jeito mais leve, ou uma realidade mais fácil de deglutir, né? Ou até aquilo, assim, uma realidade do tipo, não, isso não é meu, mas que vai fazer a pessoa pensar, né? Vai fazer ela colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, nossa, aquela história que eu li, puxa, eu conheço alguém assim, né? Eu conheço um tio meu, assim, enfim, uma tia, alguém da família. Então, eu acho que a ficção ela tem esse poder, assim, de fazer a gente conseguir encarar melhor determinadas histórias, né? Eu sempre fico muito chocada quando eu termino de ver um filme ou ler um livro
E daí eu leio assim, ah, esse livro, esse filme foi baseado em histórias reais, tal. Daí você se pega pensando, meu Deus, gente, isso aconteceu de verdade. Esse Bebês de Auschwitz, que está na próxima live nossa, quarta-feira que vem, que é sobre livros para se acabar de chorar. O Bebês de Auschwitz está nessa lista. Nossa, é uma história que você pensa assim, gente, não é possível que isso tenha acontecido. Então, quando eu fui ler, né, eu tinha uma ideia de que era baseado, assim, em coisas que aconteceram nos campos de concentração, mas eu não sabia que eram 3 histórias efetivamente reais, né? Então, boa noite. Falam de algum livro específico, algum que gosta? Então, hoje a gente está falando sobre. Estamos quase terminando, na verdade, né? Estamos falando sobre livros ficcionais que são baseados em histórias reais. Então, falamos sobre O Voo da Rainha, do Tomás Eloy Martínez, falamos sobre o Precisamos Falar sobre Kevin e falamos sobre Fahrenheit 451. Então, acho que são os livros aí indicados. Eve, entra um pouquinho para falar com a gente sobre a cabana, por que você acha que ele está nessa lógica? E aí a gente finaliza. A Eve entra para falar da cabana. Que você disse que a pessoa... Oi, tudo bom? Bom, Me agora diga, eu tô na esse livro é dúvida. considerado uma história real? Eu li ali a aba e atrás e na frente e não tá escrita. Tô na dúvida, porque na época que ele foi lançado, eu lembro que falaram que era. Vamos procurar Agora não aqui, sei, enquanto ninguém, você vai alguém contando a comenta. história. Então, se real ou não, enfim, a história é sobre uma família que vai passar, não sei se férias, final de semana, em algum lugar e tipo um camping, alguma coisa assim. E a filhinha do casal, ela some. E depois de muitos anos, fica uma coisa assim, sem resposta, bem esquisito. E ele perde a pouca fé que ele já não tinha, né, o pai. Porque ele fala assim, como que a mulher dele falava, não, nada acontece se Deus não quiser. Daí ele, mas como que Deus permitiu, né, que uma criança, a filha dele tinha tipo uns 4 aninhos, como Deus permitiu que um anjo morresse? Então Deus é Uhum, mau? E aí um uhum. dia ele recebe uma carta de Deus, uma carta física mesmo, e fala para ele ir até uma cabana, porque o desenrolada desse crime encontraram os vestígios de sangue em uma cabana na floresta, onde daí meio que ficou tipo, a menina foi sequestrada, né? Alguém raptou e matou ela lá, mas não encontraram o corpo. E aí na carta, Deus fala para ele ir até a cabana. E aí quando ele chega lá Hum. nessa cabana, ele entra lá e daí fica todo deprê, né? E de repente ele, tipo, fica desacordado. E aí, quando ele acorda, ele tá na casa de Deus. E Deus é uma mulher negra. E Olha, a Mari acabou de dizer aqui, Deus é representado é, por uma mulher negra. nossa, é Não é uma arrepiante. história real, mas é lindo. Que legal. Aí, é que eu lembro que falaram que era tipo um testemunho, sabe? Agora já não sei. Então, aqui está escrito, tem uma matéria que eu achei que diz que um acidente levou o canadense William Young e seu livro A Cabana ao topo da lista dos mais vendidos. A obra sequer foi escrita para ser publicada. Deixa eu ver se tem Então, mais. porque quando ele fica desacordado na cabana, depois eu lembro que falaram que ele, sim, ficou, sei lá, perturbado, deu um negócio assim, e ele, pá, desmaiou lá, sabe? Mas o que fala. Ele diz que muito da história dele está no livro. Ele diz que cresceu em Papua Nova Guiné com seus pais missionários e estudou religião em Oregon, nos Estados Unidos. E aí ele É, escreveu essa história. Olha só, ele escreveu essa história como um presente para a mulher. isso, então, porque a mulher dele nunca desacreditou, assim, ela nunca perdeu a fé, sabe? E ele Que ficou legal. numa coisa assim de acredito, não acredito mais. Aí ele chega cheio de perguntas para Deus. E ela responde todas as perguntas, ele no caso. E aí tem o Aham. Espírito Santo e tem Jesus. E aí, ai, é sensacional, porque daí eles são pessoas, né? Humanos, assim, A são. Ali diz que tem esse livro, mas nunca leu. Eu também. Eu tenho esse livro, mas eu nunca li. Nossa, eu achei lindo. E o filme, quando eu fui no cinema, gente, sério, as pessoas saíram de barco do Chorar de cinema. comer ranho. Nossa, demais!
demais. E a parte que eu mais gosto no livro e no filme é quando ele vai, Jesus, que é o rapaz lá, né? Leva ele numa caverna e ele encontra no filme a Alice Braga, que representa, não sei se é consciência, compreensão, alguma coisa assim. Ela representa tipo um sentimento. Um sentimento. E aí no filme é a Alice Braga, eu adoro ela. E no livro ele já chega assim, com isso, sabe? De se Deus é bom, como que permitiu que isso acontecesse com a minha filha, tal. E ela explica sobre o perdão para ele. E eu nunca tinha lido nada, nem na igreja, assim, nunca ouvi nada, uma explicação tão simples, sabe? Sobre o que é perdoar. E é muito legal, porque ela coloca como se fosse um filminho assim para ele ir assistindo, das vezes que ele renegou Deus, que ele não entendeu isso, como funcionava. Enfim, ele sai de lá, sabe, com o coração leve, ele consegue perdoar o assassino da filha dele. Que legal! É Oh, vou impressionante. ler, porque ele também tá na minha Na estante época lá que e eu nunca li. lançou, foi um boom, né? Ficou super famoso. A pergunta da Arely, se Deus é bom, como deixou o Como Sérgio deixou? Pois é. Na verdade, o que ele diz é que assim, que sim, Deus é bom o tempo todo, mas que forças do mal habitam na Terra, né? O mal tá entre nós. E às vezes não quer dizer que, de certa forma, o mal vence, talvez, né? Às vezes, no fim, no caso do assassinato da filha dele. Mas aí é interessante essa lição sobre o perdão, que Que ele, legal! ela explica assim pra ele que perdoar é você tirar a mão do pescoço da pessoa, sabe? E você deixa aquilo para quem vai resolver aquilo, que não é a gente, é Deus, né? Mas é bem difícil, nossa, muda muito o pensamento. Se você lê ele de peito aberto, é renovador. Que legal! Muito bem, muito Menina, obrigada, mas sem Eve, ser pela sua participação. Mas não sei se é real, mas diz que tem alguma coisa da vida dele, então. Pois é. Mas obrigada por entrar aqui e falar com a Imagina, gente de adorei. novo. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Gente, com isso, então, eu também vou me despedindo. A gente tá quase chegando naquele momento que simplesmente, né, fecham a live e a gente não pode nem dizer tchau. Como eu falei para vocês, segunda-feira a gente vai ter uma live com o Curitiba Cult, então fiquem de olho nas nossas redes, que eu vou colocar ali a propaganda, né, a divulgação, para a gente poder conversar. E a gente também, na quarta-feira, as nossas lives da Toda Letra, na quarta-feira são livros para chorar. Essa quarta-feira vai ser uma quarta-feira meio triste. Só vou ler então os últimos. Se Deus é bom, como deixou certos presidentes serem eleitos, o mal venceu na última eleição. Aí tem um outro que coloca, também acho, daí tem outro que coloca, quer dizer que são movidos pelas escolhas e realmente dá ênfase ao perdão. Legal, eu não, Gui Bom Oliveira, acho que também, né, já leu, disse que gostou bastante. E a Evelyn falou, mal tá vencendo com o coronavírus. Nem me fale, né, gente? Hoje foram 1.001 mortes a mais. Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos. Beijo, Dri, adorei que você entrou hoje também. Espero ver vocês nas próximas lives. Bom fim de semana. E fiquem bem, fiquem em casa. E independente da criança que vocês tenham, né, rezem para energia, para qualquer coisa, para que essas famílias todas sejam confortadas, né? De alguma maneira. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada por quem assistiu, obrigada por quem participou. Até semana que vem.